Você acredita na realidade? Você sabe distinguir o que é e o que não é realidade? Ou você está vivendo uma mentira? Gente, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. E vamos lá, hoje de novo eu ia falar sobre empreendedorismo. Nessa semana eu participei de um evento em Alphaville, em Barueri, né? De network, uma rodada de negociação de network. Foi bem interessante, foi desafiador, porque você tinha um minuto para falar do seu negócio, né? E eu fui falar da minha consultoria jurídica, e você ia trocando de mesas e falando com as pessoas, mas uma energia muito boa, uma frequência muito boa, apesar de eu ter acordado muito cedo para chegar lá, porque daqui até lá, apesar de eu morar na Zona Sul, tem um tempinho. Mas enfim, eu queria falar sobre networking, esse tipo de coisa. Porém, de novo, recebi um feedback no Instagram e eu vou continuar falando sobre aquilo, porque tem muita gente precisando ouvir ainda. Gente, eu vou explicar um pouco o que é realidade, vou falar algumas coisas um pouco polêmicas, dentro de certos limites também, né? Mas é mais uma provocação para que vocês pensem, usem o seu córtex pré-frontal para tomar decisões que te permitam, te possibilitem que você, de uma forma ou de outra, mesmo que seja através de micro sugestões, acesse o seu subconsciente, a região aqui da amígdala, essa parte aqui, para gravar coisas diferentes. E é isso que eu quero. Eu quero libertar pessoas, fazer elas pensarem. Então vamos lá. Primeira coisa, você sabe o que é realidade? Existe a realidade que é o mundo natural, e existe a realidade imaginativa, que é o mundo das ideias e dos pensamentos. Pergunta, o que é a realidade do mundo natural? Vamos imaginar, eu estou aqui na zona sul de São Paulo, eu atravesso aqui a Faria Lima, eu vou reto por uma região totalmente rural. Lá tem uma fazenda, tem montanhas, tem rio, tem árvore, tem umas vaquinhas pastando. Isso é o mundo natural. Tudo que foi criado na natureza é o mundo natural. Entendeu? Então se você olha para o céu, para uma nuvem, isso é o mundo natural. Não tem nenhuma imposição ali, nenhuma imputação, entendeu? Não tem um órgão de imprensa que você acessa na página inicial falando, olha, o Sol é isso, é aquilo. Na verdade, existem conceitos científicos que foram colocados para você na escola sobre o Sol. Mas, se você olhar para o Sol, você... Tá vendo a luz do Sol aqui refletindo no meu rosto? Você tem uma impressão natural, a ligação dos seus olhos, da sua retina, o reflexo, e é isso é a natureza. Eu estou aqui sentado numa cadeira, né, que foi fabricada por alguém dentro de um prédio. Esse prédio é natural? Não, ele é imaginativo. Ele foi virtualmente concebido. Um homem, um conjunto de homens, ele desenvolveu um projeto, ele fez uma captação financeira, ele fez um empreendimento, ele era um empreendedor ou uma empresa, eles captaram recursos, um arquiteto, um projetista, um engenheiro projetou esse prédio inteiro e ele foi construído. Ele é real? Sim, ele é real. Se eu bater aqui na parede e dar um soco na parede, a minha mão pode se machucar. Mas a estrutura sobre a qual ele foi construída foi virtual, foi pensada por alguém antes, certo? Então aqui é um segundo degrau para chegar no terceiro, que é a imaginação total. Vou te dar um exemplo. Abre a página inicial da UOL, por exemplo. Aquilo é real? Aquilo é real? Pensem bem. Leia de cima a baixo. Se você ler com um pouco de inteligência, questionando aquilo, você vai ver que tem muitas coisas ali que são opiniões. Opinião, é a opinião da pessoa, é a ideia que a pessoa foi programada ou alguém mandou ela escrever sobre alguma coisa. Não é um fato, entendeu? Por exemplo, 2 carros bateram na Faria Lima, isso é um fato. Foi filmado, beleza. Mas a maioria das coisas que a gente consome hoje em dia na internet, tanto no Instagram, quanto no sistema de navegação de notícias, e na TV também, na TV nem se fala, a TV é aberta, gente. Ela é uma loja, eles vendem coisas e eles colocam conteúdo, mas na verdade eles querem te vender. O que eles vendem mais hoje é ideologia. Ideologia é uma construção de alguém de antigamente que escreveu um livro. Não vou citar uma ideologia ou outra, não acho que não é necessário agora, mas alguém escreveu um livro que influenciou várias pessoas. Essas pessoas começaram a andar juntas, se conversar. Isso formou um conjunto de ideias. Isso não é real. Não faz parte da realidade. Você entende? A ideologia não é real. E às vezes as pessoas não entendem isso. Quando a gente nasce, a gente é programado. Começa pelos pais, pelas pessoas que a gente tem mais afinidade, na escola. E aí você recebe até na escola um monte de conhecimento, até técnico, errado, que é baseado em doutrinação e ideologia. Entendeu? Isso não é a realidade.
Tipo, você aprendeu uma coisa errada, mas o seu cérebro é um supercomputador. Você pode se questionar e pode estudar e pode pensar. E é isso que eu quero que você faça aqui hoje. E assim, gente, se você pegar as escrituras, se você pegar a Bíblia, você vai ver que lá em Provérbios tem uma passagem que diz que você pensa, você deseja algo e depois aquilo é trazido para a realidade, certo? Quem que era cristão que trabalhou essas ideias? Um matemático chamado René Descartes, o Descartes, é francês. Ele escreveu: penso, logo existo. Eu só existo porque eu tenho a consciência de que eu estou aqui. Os animais, eles não têm essa consciência, por isso eles não exercem o domínio sobre o mundo. Já pensou, sei lá, um leão que tem a consciência e sente ciência de quem ele é mesmo, que ele pudesse, putz, eu sou o leão, eu tenho essas habilidades, esses caras estão vindo me caçar, eu posso me esconder. Ia ser complicado, hein, se todo o reino animal tivesse isso, mas só a gente tem, porque foi destinado a que nós governássemos a Terra. Enfim, esse ponto é importante. Vou dar um exemplo aqui besta. Rodrigo Santoro. Ele era um moleque do Rio de Janeiro, não tenho nada nem contra nem a favor, tá? Só a título de exemplo. Que sonhava em ser ator de Hollywood. E ele, eu vi uma entrevista há muito tempo dele, não me lembro se era caminhão ou ônibus, porque ele não tinha dinheiro para pegar passagem, ele saía correndo e segurava atrás para ir de um lugar para o outro. Aí o cara estudou, fez aqui umas coisas aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos, penou bastante, fez aquele filme As Panteras, foi bem criticado, bem zoado, porque ele não falava nada no filme. Só que depois disso ele fez filme de Hollywood. Pode não ter feito sei lá, fez 300 Esparta, fez alguns filmes. Esse cara, ele só fez isso porque ele acreditou desde sempre e lutou para isso, e buildou, foi atrás, pôs energia de que ele ia conseguir. E assim, vocês concordam comigo que se uma pessoa não acredita que ela vai ser médico, ela não vai fazer medicina, ela não vai ser médico? Então, parece uma coisa difícil, mas é lógico. Você tem que acreditar no que você quer que aconteça, para depois você ter um caminho e depois você fazer aquilo. Eu falo isso aqui no canal 200 mil anos. Mas você vê, o Rodrigo Santoro, ele é um ator de Hollywood, ele fez filme de Hollywood, ele participou de festivais de Hollywood. Acho que é o único no Brasil, ou tem pouquíssimos atores do Brasil. O astronauta lá, o Marcos Pontes, ele acreditou que ele poderia ser um astronauta da NASA, ele fez exames e tudo mais. Mas se a crença não tivesse, se isso não tivesse vindo de algum lugar antes de ser materializado, não ia acontecer. Então vocês têm que distinguir duas coisas. Muito que você acredita, lembra do nosso último vídeo? Você acorda, pega ônibus lotado, muitas das coisas que você faz durante o dia, você é programado, aquilo não é a realidade. É um sistema de crença que te leva a uma realidade de merda, entendeu? Esse livro que eu mostrei no último vídeo, da programação linguística, ele diz isso. O sistema de crenças é a sua impressão da realidade. Então, por exemplo, é muito difícil ficar rico no Brasil. Ou o trabalho ele é muito doloroso, ele é muito... Então o cara fala, eu consegui esse dinheiro suado. Ele não suou em cima do dinheiro. São programações que você recebeu que te fazem ter raiva de trabalhar. Ou que te fazem ter raiva de prosperar. Você recebeu isso ao longo da sua vida inteira como realidade. Agora um exemplo polêmico. Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, que eu falei com uma pessoa que era religiosa, e eu falei que o homem foi à lua. Essa pessoa me disse, não, o homem nunca foi à lua. Isso aí é uma fraude. E na hora, a primeira coisa que eu falei, eu não vou usar a palavra que eu falei, mas pensei uma palavra bem ofensiva. Essa pessoa é muito boba, burra. Na verdade, eu pensei uma coisa bem pior. E tipo, foi no automático, entendeu? E eu vejo muito isso hoje na internet. Alguém joga um conceito, ele acha que aquela ideia é diferente e jogou. Você já tem uma programação contrária àquilo e você nem vai estudar para ver se aquilo é verdade ou não. Eu não vou entrar aqui no mérito se o homem foi à lua, não me importa o resultado final. O que importa é, a pessoa que eu era naquela época rechaçou a ideia sem pesquisar qualquer coisa contrária. Tem um canal que chama O Inteligentista. Eu vou deixar na descrição, mas esse vai ser o quarto item, que eu tenho coisas mais importantes para deixar na descrição, com todo respeito ao inteligentista, que é um cara que só trabalha essa ideia de que o homem não foi na lua. Você poderia ver isso, e depois que você assistir tudo, você fala assim, o cara tá errado. É óbvio que o homem foi pra lua. Óbvio, ok? Você luta. Só que assim, as pessoas não lutam, entendeu? Você abre uma página de notícias, 90% do que lá é mentira, e você não luta contra isso. Você vai comendo isso. E normalmente a vida da pessoa é uma merda por isso. Por quê? Imagina que a sua vida é um filme. Se você já compra o roteiro pronto,
E eles querem que você seja um servo no sentido ruim, não no sentido de servir as pessoas, mas no sentido de ser um escravo, de você estar dominado por pessoas. Você comprou esse roteiro e você está seguindo todo dia. Quando você olha o seu Instagram, quando você olha o seu WhatsApp, as pessoas que você anda repetem as mesmas coisas para você. Então, você se cerca de uma redoma de mentiras e essa é a sua realidade. Só que esse não é o mundo real. Você pega pessoas aí muito bem-sucedidas, muitas delas dizem o seguinte: eu precisei perder tudo e depois ganhei muito mais. Ou eu precisei sair de perto da minha família, ou eu precisei sair totalmente do ciclo que eu estava, porque aquelas pessoas viviam uma energia ruim, uma mentalidade ruim, um ambiente, um ecossistema, né? É onde você está cercado. Um ecossistema ruim. E essa pessoa mudou, nem parece a mesma pessoa. Tipo, ela era um perdedor num determinado sistema, ela mudou de país, agora é um gênio. Tipo Elon Musk, se você pegar a infância dele na África do Sul, dando um exemplo, dá uma estudada. Enfim, é o que eu digo. Muitas vezes você é um produto do seu meio e de como você foi programado. E por conta disso, é que você tem que fazer a distinção. De tudo que você está vivendo agora, você está me vendo agora. Eu sou um cara aqui, tá vendo? Tem uma câmera aqui, ó. Uma câmera. Eu estou falando para você, trazendo algumas ideias. Essas ideias são reais? Não quero que tome como real. Vai estudar. Estuda o que eu estou falando. Eu vou colocar alguns vídeos para despertar essa ideia em você aqui embaixo. Vou colocar um vídeo remix do professor Afonso de Vasconcelos, que é um cara bastante polêmico. Vou colocar um vídeo de uma professora de Harvard e vou colocar esse inteligentista. Essa professora de Harvard, eu estava vendo uma palestra dela. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas só para vocês entenderem como a percepção da realidade muda muito a coisa. Ela estava fazendo testes com humanos em que ela colocava um humano numa postura de dominância. Então o cara tá assim, cabeça alta, por 2 minutos. E outras pessoas encolhidas assim, ó, olhando para baixo e tal. E nesse teste, foi um teste biológico, ela viu que a pessoa que estava com essa postura dominante, ela tinha resultados melhores em entrevistas de emprego e um monte de coisa. E a pessoa que tinha essa postura mais introvertida, etc., tinha resultados piores, até exames de sangue sobre isso, certo? Tipo, o nível de cortisol da pessoa que é dominante, ele é baixo, ou seja, ela lida melhor com o estresse, e a testosterona, que é para a dominância, aumenta. E o nível de cortisol da pessoa que está assim, que está mais tímida, que está mais com medo, ela diminui. Quer dizer, ela aumenta. Tudo é um estresse para ela. E a adrenalina, ela diminui. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que daria 1 hora para falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa mulher, ela sofreu um acidente, ela teve um problema e ela perdeu massa encefálica. Ela perdeu parte do cérebro dela nesse acidente. Um acidente de carro, o carro capotou várias vezes, ela ficou amassada entre as ferragens. E essa mulher, ela não era tão desinibida, mas ela era conhecida pela sua inteligência. E ela tinha 19 anos, e aí desligaram ela da faculdade, falaram que ela não ia ter condições de fazer a faculdade mais. Isso foi sendo repetido na mente dela, repetido. Só que uma coisa dentro dela disse que não, eu vou fazer a faculdade, tipo uma faculdade que era 3 anos, sei lá. Ela levou 4 anos a mais e conseguiu se formar. Mesmo todo mundo olhando para ela e dizendo o contrário. Só que aí o que aconteceu? Uma pessoa que ajudou ela disse, não, você pode, você tem que ter atitude, tenha atitude que depois você vai conseguir. E essa pessoa colocou ela em Princeton, numa faculdade para dar aula. E ela tinha que fazer discurso de 20 minutos. E essa pessoa que ajudou ela falou assim, vai lá, faz o discurso. Quando era a véspera do discurso, ela ligou e falou, não, eu vou sair fora, eu não mereço estar aqui, eu não deveria estar aqui em Princeton. E essa pessoa que foi o mentor dela, a gente sempre precisa de mentores, de patrocinadores, de pessoas que nos ajudem, falou assim pra ela, você vai fazer um puta discurso e não quero saber. E vai fazer todos os dias, porque eu coloquei uma na reta pra você estar aqui e você vai fazer esse discurso. Finja que você é boa, finja até você ser. Fake it until you make it, né? E aí, essa moça respirou, ficou constrangida, foi lá e fez o discurso. E fez outro, e foi melhorando. Muito tempo depois, ela passou em outras faculdades, e aí ela estava em Harvard, que é a faculdade mais badalada dos Estados Unidos, entre outros, mas é muito badalada. E lá, ela já era professora, tipo, beleza, fodona, top. E ela percebeu que ela não sentia mais isso. E nesses cursos de MBA, você ganha nota por participação. Você faz a prova, mas se você não falar na aula, você não sabe o que fazer. E ela já tinha desenvolvido uma teoria que é a seguinte, a pesquisa é a seguinte, a mente melhora o corpo, certo? Isso todo mundo sabe. Se você tiver pensamentos positivos, você fica mais saudável, você vive melhor. Só que ela fez o estudo contrário.
que a postura corporal, que o seu corpo, a forma como você se movimenta, aos poucos muda a sua mente. Você pega mais confiança e foi o que aconteceu com ela. Ao agir, ela se tornou mais confiante. Ela era digna de Harvard já. E aí o que aconteceu? Ela estava dando aula para uma aluna que não falava nenhuma aula. Aí ela chamou essa menina lá e a menina falou assim, olha, é o seguinte, eu até emocionante, vou até dar uma segurada aqui, uma respirada, que eu assisti o vídeo hoje de novo para falar para vocês. É muito emocionante, mas eu vou... foco aqui. Mas é emocionante. A menina falou assim, eu não sou digna de estar aqui, por isso que eu não falo na classe. E ela não falava nada. E aí essa professora, ela teve um estalo. E ela soube duas coisas naquele momento. Primeiro, ela já foi assim e ela não é mais assim. Ela é merecedora de ser professora titular de Harvard. Segundo, ela sabe como ajudar essa pessoa. E é por isso que ela estava falando no TED, que é um evento dos Estados Unidos de ajudar pessoas. Ela pegou essa menina e falou assim, isso aqui aconteceu comigo, isso, você merece estar aqui. Se você está falando que você não está aqui, mas você está aqui é porque você merece. Amanhã eu vou te ajudar, você vai fazer a melhor pergunta que já fizeram na aula, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. E dito e feito. A menina, ela não acreditava, mas ela colocou a postura dominante, tinha a pergunta escrita e fez a pergunta. Várias pessoas da classe nem sabiam que ela existia. Sabe aquelas classes de filme americano, que é um círculo assim? Olharam assim, quem é essa? Ninguém. E só essa repercussão já coloca na mente dela uma outra realidade, quebra um monte de crenças limitantes. No dia seguinte, ela já era a, entendeu? Pô, a mina que fez a pergunta. E daí em diante. Essa palestrante reencontrou com ela 2 anos depois. E ela era tipo líder de clube da escola e tal, e tava bombando. Por quê? Porque ela tinha uma realidade, você tem uma realidade assim, ó. Ela falou, quero ser outra coisa. Ela fingiu que ela era até ela ser. Literalmente. Não é fake until make it, é fake until being. Até você realmente ser aquilo, se torne aquilo que você quer. A postura te ajuda, o modo como você se veste. E eu sou um cara que vocês sabem que, puta, ver meu primeiro vídeo aí no canal, eu fiz de pijama alguns. Eu não ligo tanto pra isso. Mas no meu caso, você pode romper por vários caminhos, não existe uma verdade absoluta. Mas no meu caso foi mais a atitude, as coisas que eu fiz, as coisas que eu arrisquei na vida, que me transformaram. Então assim, não acredite em tudo que você vê, que você recebe. Eu vou dar um exemplo, bolsa de valores. Eu hoje tenho eu estou mudando um pouco a minha mentalidade de investimento, mas eu tenho algumas centenas de milhares de reais na bolsa ainda. Tanto em mercado de capitais, então fundos imobiliários, em ações. Aquilo foi criado pelo homem. Aquilo não é uma pedra, é virtualizado hoje em dia. É totalmente sistemático. Quem não garante que um vírus de computador, tipo um Covid só que de computador, apague tudo aquilo? Todo o meu dinheiro está lá, e aí, o que eu faço? Você percebe? É isso que eu quero que vocês pensem. Eu invisto ainda na bolsa, eu ensino a investir no canal, e eu acho uma coisa importantíssima você investir em algo que você saiba, que eu domino, então eu invisto. Por exemplo, eu estou estudando o Straddle Long Put, que é um tipo de operação de derivativos. Tem um canal chamado Professor Su, que são coisas mais complexas. Eu não domino ainda, então eu não ponho dinheiro, só estudo até ficar bom. Eu estou estudando tráfego pago, eu estou colocando um pouquinho. Quando eu estudar, quando eu ficar bom, eu vou colocar muito mais. Mas o que eu estou dizendo é, a gente vive num mundo em que a gente compra verdades que são, na verdade, construídas por pessoas. E a gente não sabe a verdadeira intenção dessas pessoas. Então questione esse vídeo, o que eu falei de errado aqui, o que é bobagem, questione tudo. Não pare de fazer perguntas para as pessoas. Sempre que você encontrar alguém, que você for fazer uma negociação, faça perguntas, questione, busque extrair daquela pergunta alguma coisa além, entendeu? A linguagem corporal da pessoa, eu estou falando com segurança aqui. Se fosse um assunto que eu não domino, que eu não estudei, eu ia estar entendeu? E esse é o ponto, você precisa se questionar, mas o primeiro ponto é o seguinte, você tá aqui, ó, eu tô aqui, ó, tô me tocando, isso é verdade? Tem umas criancinhas brincando aqui numa piscina, não liga não, mas eu vou só pra concluir, tá, gente? Eu tô aqui, ó, beleza. O que eu sou? O que eu faço hoje? Por que eu faço isso hoje? O que eu queria estar fazendo? Por que eu não estou fazendo isso? É impossível? O que eu preciso para fazer alguma coisa a mais? É isso que eu quero que vocês parem e pensem. Tipo, não vivam uma vida no piloto automático.
Isso é o que é programado. Você tem que quebrar essa programação. É o que eu falei no outro vídeo, saia da Matrix. Eu acho que esse vídeo, network é importantíssimo, mas muitas pessoas para quais eu falo ainda nem decidiram o que querem fazer na vida, ou estão perdidas, ou estão num emprego miserável trabalhando para os outros. E é para isso que você foi programado, para trabalhar para os outros e ganhar pouco. Então acho que é mais importante eu passar esses conceitos primeiro. Reitero, aqui embaixo vai ter meu Instagram, se você quiser, pode mandar, se a tua situação for mesmo difícil, me manda um DM e a gente conversa. Beleza? Espero que essa reflexão tenha ajudado. Eu sei que eu estou devendo aí no vídeo de empreendedorismo. Gente, eu tenho um outro canal, eu vou colocar embaixo aqui, que é um canal de... eu preciso criar, na verdade tem um Instagram, eu vou criar o canal ainda, que é o canal da minha consultoria jurídica. Lá eu já estou falando sobre empreendedorismo, então eu vou deixar um Instagram aqui, tá? Vocês vão ver o de terno, é outro ambiente, ele falando para um outro público, que é o público que eventualmente possa vir a ter interesse em me contratar. Mas ali eu falo de empreendedorismo e no meu Instagram normal, que é o do Restauração SA, eu vou colocar vídeos de empreendedorismo de terninho explicando alguma coisa de empreendedorismo. Beleza? Grande abraço a todos, um excelente domingo, tenham uma ótima semana e até a próxima.